Pois muito bem, agora vamos falar do início da vida adulta de Jesus, tá? Então tenhamos sempre em mente que a auto-outorga de Micael em Urântia, ele teve um duplo propósito. Primeiro, que era alcançar a maestria por meio da experiência que advém de viver plenamente a vida de uma criatura humana, que é a complementação final da sua soberania em Nébado, que seria a encarnação e a vida aqui, uma vida completa, início, meio e fim. E também o outro propósito era a revelação do Pai Universal aos habitantes mortais do mundo, no tempo e no espaço, ou seja, revelar a todos um Deus que é um Pai, que é um amigo, que é benevolente, que é constituído de amor e compaixão, e não o Deus que todos estavam acostumados desde os tempos antigos, que era o Deus da ira, que precisava de sacrifício humano, que precisava de sangue, que proibia tudo, Então, esse era o propósito mais nobre de Jesus. No 21º ano, ele trabalhou, cansou-se, descansou, dormiu, teve fome e satisfez tais anseios com comida, teve sede e com água saciou sua sede. Experimentou toda a gama de emoções e de sentimentos humanos. Ele foi testado em todas as coisas, do mesmo modo que vós sois, pois sofreu e morreu. Então, Jesus foi, antes de mais nada, um ser humano, com todas as tristezas, alegrias, angústias, frustrações, emoções, dores no corpo, cansaço, sede e fome. Ele obteve conhecimento, ganhou experiências e a combinou com a sabedoria, exatamente como fazem os outros mortais do reino. Até depois do seu batismo, Jesus não se valeu de nenhum poder supranatural. Ele não fez uso de nenhuma intervenção que não fosse parte do seu dom humano como filho de José e Maria. E as hostes de seres celestes que o observavam em todo o vasto universo, do mesmo modo sabiam que este homem de Nazaré era o seu amado soberano e Pai Criador. Uma expectativa profunda invadiu o universo de Nébadon durante esses anos. Todos os olhos celestes estavam focalizados continuamente em Urântia e na Palestina. Jesus deixou a loja de reparos ao encargo de Tiago, ficando José na bancada de casa enquanto ele partiu para Séforis para trabalhar como ferreiro. Trabalhou por 6 meses com metais e adquiriu uma habilidade considerável com a bigorna. Ao partir para Séforis, Tiago assumiu a plena responsabilidade pela família. Jesus nunca mais retomou o controle da família das mãos de Tiago. Enquanto trabalhava em Séforis, ele poderia ter ido todas as noites à sua casa se quisesse, mas permaneceu afastado de propósito. Seu motivo era treinar Tiago e José para enfrentar as responsabilidades da família. Ele havia iniciado o processo lento de desligar-se da sua família. O 23º ano. Notavelmente, de todos esses contatos com as pessoas, tenha sido aquele com um jovem chamado Estevão. Esse jovem visitava Jerusalém pela primeira vez e encontrou Jesus por acaso na semana da Páscoa. Enquanto passeavam, Jesus iniciou uma conversa casual que resultou em um interesse mútuo e levou a uma conversa de 4 horas sobre o modo de vida e sobre o verdadeiro Deus e sua adoração. Estevão ficou tremendamente impressionado com o que Jesus dissera e nunca esqueceu aquelas palavras. Este foi o mesmo Estevão que se tornou um crente dos ensinamentos de Jesus e cuja audácia em pregar esse evangelho resultou em ter sido apedrejado até a morte por judeus irados.
Uma parte da audácia extraordinária que Estevão tinha em proclamar a sua visão do novo Evangelho era uma consequência direta da sua conversa anterior com Jesus. Quando Estevão entregou sua vida como preço pela sua investida contra o templo judeu e suas práticas tradicionais, um cidadão chamado Paulo, cidadão de Tarso, estava lá. E, quando Paulo percebeu como o grego podia morrer pela sua fé, surgiram em seu coração aquelas emoções que finalmente levaram-no a desposar a causa pela qual Estevão morrera. Mais tarde, tornou-se ninguém mais que Paulo, o dinâmico e indômito, o filósofo e talvez fundador único da religião cristã. Então, daí que surge o Paulo, né? Ele foi testemunha do trabalho que Estevão fez, da sua paixão, da sua entrega, uma referência direta a Jesus. O 27º ano. Em janeiro, sem maiores cerimônias, Jesus despediu-se de sua família, explicando apenas que estava indo para Tiberíades. Não achando nada que lhe interessasse, passou por Magdala, Betsaida, até Cafarnaum, onde parou para visitar Zebedeu, amigo de seu pai. Os filhos de Zebedeu eram pescadores, ele próprio era construtor de barcos. Jesus era um especialista tanto em projetar quanto em construir, era um mestre em trabalhar com madeira, e Zebedeu há muito tempo sabia da habilidade do artesão de Nazaré. Zebedeu acalentava há muito tempo a construir melhores barcos, e agora ele expunha seus planos diante de Jesus, convidando o carpinteiro para juntar-se a ele na empresa, e Jesus consentiu prontamente. Jesus trabalhou com Zebedeu por pouco mais de um ano, mas durante esse tempo criou um estilo novo de barcos e estabeleceu métodos inteiramente novos para a fabricação dos mesmos, por meio de uma técnica superior e métodos bastante desenvolvidos de trabalhar as pranchas com vapor. Então vejam só, Jesus, carpinteiro, ferreiro, músico, professor, né? E também o engenheiro de barcos. Ele criou o Jesus Boat, que foi superior aos demais. Jesus e Zebedeu passaram a construir barcos de um tipo bastante superior, pois ofereciam muito mais segurança para navegar no lago do que os tipos mais antigos. E em menos de 5 anos, praticamente todos os barcos haviam sido construídos na oficina de Zebedeu. Jesus tornou-se bem conhecido dos pescadores da Galiléia como o projetista dos novos barcos. 28º ano. Voltemo-nos, contudo, a observar Jesus em Jerusalém. Por quase 2 meses ele passou a maior parte do seu tempo ouvindo as discussões do templo, com visitas ocasionais a várias escolas dos rabinos. Antes do término da Páscoa, aparentemente por acaso, ele conheceu um rico viajante e seu filho. Esses viajantes vinham da Índia e, estando a caminho de visitar Roma, tinham arranjado para visitar Jerusalém durante a Páscoa, esperando encontrar alguém que pudesse ter como intérprete para ambos. O pai estava insistindo para que Jesus consentisse em viajar com eles. Jesus lhe contou sobre sua família, dizendo que não era justo permanecer longe deles por quase 2 anos. Então, esse viajante do Oriente lhe propôs adiantar o salário de 1 ano para Jesus, de tal modo que ele pudesse confiar esse fundo a seus amigos para a salvaguarda de sua família, em caso de necessidade. E assim, Jesus concordou em fazer a viagem. O 29º ano. Todo o 29º ano de Jesus foi passado completando a viagem pelo mundo mediterrâneo. Os eventos principais dessa experiência, até onde nos foi permitido revelar, constituem matéria para as narrativas que vêm imediatamente em seguida a este documento. Em todos os vossos esforços para decifrar o significado da vida de Jesus em Urântia, deveis ter sempre em mente os motivos da auto-outorga de Micael. Se quiserdes compreender o significado de muitos dos seus feitos aparentemente estranhos,
deveis discernir o propósito da estada dele em vosso mundo. O propósito real de sua viagem pela bacia do Mediterrâneo foi de conhecer os homens. Então vejam, conhecemos aqui um pouco de uma história pouco conhecida de Jesus, né? O Jesus mochileiro, explorador do mundo, querendo conhecer os homens. Ele ficou 2 anos viajando, ele conheceu a Índia, ele conheceu muitos lugares do Mediterrâneo, tá? A vida de Jesus, que pouca gente conhece, foi essa, né? Ele realmente teve uma vida curta, mas bastante completa pela sua época. Ok? Um abraço e até a próxima.